Perfeito. Então, dito isso, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. E Fred, você me diga aí se entrou a apresentação em modo tela cheia. Ela ainda não está cheia, está dividindo com a tela do PC. Perfeito. Agora sim, ela aqui. Então tá, eu chamei de o estado da arte da escoliose idiopática e, na verdade, isso vem aí de um termo da língua alemã, Zeitgeist, né, que é o tempo atual, né? É o que acontece, vamos dizer assim, de mais atual. A gente chama de estado da arte, mas na verdade isso não é arte, isso é ciência, né? Isso aqui é a evolução da ciência tentando responder às dúvidas que nós carregamos aí há centenas de anos, né, com relação à escoliose. E eu acho que, apesar das evoluções científicas terem feito grandes descobertas, a gente ainda traz um pouco de dúvida com relação a essa entidade, né? E a gente continua tendo que chamar ela de idiopática. Então, para todo mundo que está aqui da área médica, falar o termo idiopático, para a gente, de certa forma, é um atestado da incapacidade ou barra incompetência da ciência em definir uma etiologia precisa de uma doença. Mas, apesar da gente não saber exatamente o que leva essa doença a acontecer, a gente tem bastante informação útil sobre, não só a história natural, mas também aí sobre possíveis agentes, né, etiológicos ou a patogenia dessa enfermidade. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, nenhum conflito importante para essa aula em particular. E quando a gente fala em escoliose idiopática, em especial, a gente está falando dessa população mais à esquerda aí no nosso gráfico, né? A escoliose, de forma geral, é uma doença que tem uma apresentação bimodal, então ela tem as escolioses que acometem aí tanto desde recém-nascidos até jovens em desenvolvimento, até a maturação esquelética, e nessa faixa etária a gente tem uma série de doenças que podem levar à escoliose, e falando de causas idiopáticas, ou seja, sem patogênese definida, a gente tem 3 subdivisões da escoliose idiopática, seria a infantil, a juvenil, e a mais importante, sem dúvida, pela frequência e pela característica da própria doença, a escoliose do adolescente. A partir dessa data, a gente passa a falar de escoliose na população adulta, e que pode ser a própria evolução de uma escoliose do adolescente que envelheceu, né? Então aí fenômenos degenerativos sobrepostos àquela curva que já tinha aparecido no estirão de crescimento, o que a gente chama de escoliose idiopática do adulto, mas a etiogênese da doença em si, ela ocorre no período do estirão de crescimento, e um outro grupo de escolioses que são escolioses de novo, né, escolioses aí degenerativas mesmo, e que não são, não podem ser comparadas à etiogênese da escoliose idiopática, porque tem uma causa e uma evolução totalmente distintas dessa. Essa é uma doença que, como eu disse, a gente não sabe a etiologia, mas a gente conhece bastante outros aspectos, né, inclusive a história natural. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de sexo, a gente sabe que existe um predomínio, uma predominância de ocorrência dessa entidade em meninas, que pode, dentro da literatura, variar de 1,5, que é uma estatística muito baixa, até 15 vezes mais na população feminina. A gente tradicionalmente fala em uma taxa de 8:1 entre meninos e meninas. Então existe um predomínio muito grande nas meninas, e o que leva a gente a pensar em diversos fatores relacionados principalmente às questões hormonais da menarca como fatores importantes para evolução e aparecimento desse tipo de patologia. Apesar da gente nunca ter conseguido provar nada muito fundamentado sobre essa área. Prevalente bem variável, pode variar desde 0,5% a 1,5% nas populações, mas como a gente pode ver aí nesses gráficos, né, existem algumas populações que apresentam taxas de prevalência superiores a 5%, né, como por exemplo esse trabalho publicado na população espanhola. A gente costuma dizer que a média hoje, se a gente fizer um corte transversal da população mundial, 1,3% da população vai ter curvas acima aí de 10 graus, e que passa 0,22% de todo o população mundial, podendo atingir curvas superiores a 20 graus, né? Parece um número pequeno, mas quando a gente transfere isso para números do Brasil, né, a gente pode ver aí que no Brasil estima-se que, 420 mil pessoas sejam portadoras de escolioses, e que quase 70 mil pessoas hoje têm escolioses idiopáticas acima de 20 graus na população brasileira, o que leva a gente a ter que abrir os olhos para essa doença e tentar entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo de novo nessa patologia. Então, com relação à patogênese
principalmente, né, inicialmente, vamos falar um pouquinho das teorias. Então, aí alguns estudos que começam a dizer, tentar comprovar, né, com tecnologia, aquilo que a gente já falava há muito tempo, né, que existe um efeito de um dobramento torsional, e que a gente tradicionalmente usava o termo em inglês, né, o buckling, que é uma torção no próprio eixo. É um termo muito utilizado na engenharia, e ele é derivado, vamos dizer assim, da característica de tecidos rígidos, né, por exemplo, uma viga metálica, um corrimão, né, que quando torcido ele gera essa flambagem, né, dentro do próprio material. Então, o que a gente na engenharia dá o nome de buckling, e que a gente tradicionalmente aferiu isso como um fenômeno causador, vamos dizer assim, das escolioses, que na verdade é uma deformidade do eixo tridimensional e que se explica através desse trabalho aqui de conceitos, né, um trabalho de hipótese, que foi feita uma análise de elemento finito da coluna, e aí aplicou-se um algoritmo de crescimento variado. É uma teoria de crescimento variado, que nessa teoria tentou explicar a ocorrência desse fenômeno de dobradura, e aí a gente vê que quando a gente aplica um crescimento variado em determinados núcleos de ossificação, que a tensão em tecidos, que podem ser tecidos moles, ou uma diferenciação de crescimento de um lado para outro da coluna, em algum ponto leva a uma explosão, né, dessa variação, criando esse efeito de deformação torsional, que a gente dá o nome aí de buckling, que é uma teoria já muito utilizada desde a década de 60 e 70 para explicar, inclusive, um fenômeno que a gente dá o nome de fenômeno do virabrequim, ou fenômeno do crankshaft, e que agora passou a ser explicado do ponto de vista mecânico também, através desses modelos de análise de elemento finito. Então aí comprova um pouquinho daquilo que a gente já, de certa forma, sabia há muitos anos, explicando aí esse efeito do crescimento não proporcional dos diversos núcleos de ossificação dessas vértebras durante a fase do estirão de crescimento. Outro fenômeno são os fenômenos genéticos, né? E aí quando a gente olha a ocorrência da escoliose idiopática do adolescente, a gente percebe que diversos fenômenos genéticos, diversos sinais, vamos dizer assim, de que ela tem um componente genético são identificados. Por exemplo, a idade de aparecimento, a ocorrência aumentada em familiares, né? Ou seja, em famílias que têm histórico de escoliose, em incidência aumentada em irmãos, e incidência muito aumentada em irmãos gêmeos, né? Então, certamente existem fatores genéticos, e apesar da gente já ter feito mapeamento do genoma humano, a gente ainda não conseguiu definir exatamente qual o gene que está completamente relacionado à escoliose, né? Existe uma tendência a acreditar que múltiplos genes estejam relacionados a aparecimento da escoliose idiopática, mas mais interessante do que serem múltiplos genes, mesmo quando nós conseguimos identificar esses genes, existe uma expressão genética, presente ou não presente, e que hoje especula-se o efeito da epigenética, ou seja, fatores físicos e ambientais que podem, de certa forma, colaborar com a ativação ou a inativação de determinados genes portados naquele indivíduo. E aí alguns estudos têm trabalhado um pouco sobre questões da epigenética, como, por exemplo, a ação de alguns RNAs dentro do DNA humano, que, quando ativados, promovem a metilação, né, do DNA, promovendo uma inibição da ação dos osteoblastos, né? Então, uma desregulação hormonal no crescimento ósseo desencadeada por uma ativação de um gene através desse fenômeno que a ciência hoje chama de epigenética, ou seja, a capacidade de fatores internos e internos do organismo de ativar ou desativar determinados genes. E a mesma coisa aqui no trabalho da direita, né, dos marcadores musculares na escoliose idiopática também, uma série de marcadores musculares já identificados como possíveis biomarcadores para o aparecimento dessa escoliose, e que alguns deles podem inclusive ser pesquisados em sangue periférico, outros só em análises extensas do genoma, né, ou ainda em procedimentos de biópsia muscular, onde esses marcadores podem ser avaliados. A questão
questão é que a identificação do marcador como fator de risco, ela não necessariamente se correlaciona com a ativação desse marcador, né? Então, esse fenômeno epigenético, ele ainda traz uma série de confusões e explica, né, o porquê que até hoje, depois de centenas de anos de pesquisa na escoliose, a gente ainda não conseguiu definir qual que é a etiologia da escoliose idiopática e ainda temos que chamar a escoliose idiopática de idiopática, né? Outros fatores são com relação aos tratamentos, né? A evolução dos tratamentos ao longo desse tempo todo. Um tratamento que a gente tem que salientar hoje e que apareceu na literatura de certa forma de uma maneira mais expressiva nos últimos anos é o tratamento conservador, ou seja, tratamento através de métodos físicos da escoliose, em especial com exercícios específicos. Existem uma série de métodos de tratamento com exercícios específicos, método SIAS, método Schritt, então várias escolas, inclusive europeias, né, que se dedicaram à tentativa de tratamento da escoliose através de métodos físicos, e hoje a gente já tem alguma literatura que mostra que alguma evidência de um pouquinho melhor qualidade que mostra um pouquinho desses desfechos. Nas revisões sistemáticas mais recentes, a gente vê uma evidência bem fraca, tendendo ali para moderada, no manejo dessas curvas com métodos físicos, né? E a gente não consegue provar que a terapia física para a escoliose idiopática ela se torna ela é eficiente. Óbvio que ela não faz nenhum mal ao paciente, mas existe uma evidência muito fraca de que ela consegue reverter a progressão dessa escoliose. Inclusive, esse trabalho à direita aqui, esse trabalho desse grupo chinês, é a evidência atual de melhor qualidade para a utilização de terapias físicas na escoliose idiopática, e a gente pode perceber que o impacto ele não foi possível de ser aferido como benéfico, né? Ou seja, a utilização de exercícios específicos não mostrou superioridade com relação ao tratamento na não aplicação dessas terapias na evolução da escoliose. O que eu costumo dizer para esse fenômeno é que, para as curvas primárias da escoliose, ou seja, as curvas do desenvolvimento mesmo, aquelas curvas verdadeiras, as curvas reais da escoliose idiopática, a terapia física ela não se faz tão útil, né? Porque o fator que leva essa escoliose a progredir, ele, apesar de desconhecido, ele é multifatorial e ele não pode ser impedido através da terapia física. Entretanto, a terapia física para as curvas compensatórias, para a conscientização corporal do paciente, para o preparo pré-operatório muitas vezes e para a reabilitação pós-operatória, ela se faz bastante útil e a gente certamente precisa ficar de olho no que está acontecendo em relação a esses exercícios, porque ele é sim um recurso que está disponível quando a gente tem curvas de baixo valor angular e pacientes que são bem tratados e bem acompanhados por especialistas, tendo a possibilidade de interação, vamos dizer assim, entre múltiplas opções de tratamento conservador, que podem incluir, inclusive, a utilização de coletes para casos de curvas menores em fases em que ainda exista potencial de crescimento, como, por exemplo, é o caso clássico dos tratadores entre... Não está acabando não. Obrigado. Bom, então falávamos aí da utilização de colete. O uso do colete para o tratamento da escoliose, ele já tem bastante tempo, né? Os primeiros coletes desenvolvidos, eles datam aí da década de 60, e muito estudo já foi feito em relação a isso, inclusive um estudo clássico publicado na New England Journal of Medicine, que fala sobre a utilização de coletes no cenário mais recente, um estudo de Weinstein que mostra a eficiência da utilização de coletes em pacientes portadores de escoliose idiopática em curvas entre 20 e 40 graus e com a utilização de coletes acima de... Pode deixar o áudio, por favor? Coletes com curvas entre 20 e 40 graus e pacientes esqueleticamente imaturos com Risser fechado, né? Risser aberto abaixo do Risser 2. O que a literatura mostra em relação a isso, né? Então, a série de estudos publicados com a utilização de diversos tipos de colete ao longo dos anos, que mostra, numa revisão sistemática atual com meta-análise, em que existe uma evidência forte da utilização do benefício da utilização dos coletes, em especial dos coletes
coletes rígidos para o tratamento ou para a não progressão das escolioses para curvas cirúrgicas, quando a gente aplica isso em pacientes esqueleticamente imaturos e que aderem à utilização do colete de forma adequada, seja para uso integral, né, e a gente preconiza a utilização acima de 19 horas, ou para uso intercalado com utilização noturna. Ambos mostram eficiência na literatura como sendo benéficos para a não progressão dessas curvas. E além disso, nós podemos mostrar também que a utilização do colete, em especial quando são coletes rígidos, e mais atualmente a gente vem falando dos coletes 3D, que são coletes feitos sobre medida, em pacientes que aderem aos protocolos, tem um fator de proteção, ou seja, estão ali para o lado direito, né, dessa curva de meta-análise aqui, e que a gente vê que favorecem a não evolução das escolioses idiopáticas durante essa fase de tratamento.